Vamos lá. Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Braga, sou sócio na Bravar Seguros, sou empresário, sou um dos sócios aqui no Studio Talk. Esse é um podcast para a gente falar com empresários, falar com pessoas inteligentes, falar com pessoas que eu acredito que tenham relevância e entregam um conteúdo que combina com a nossa ideia aqui, né, de fazer comunicação. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser um podcast eterno, como Flow, como todos os outros que a gente conhece por aí, até mesmo os que falam de empreendedorismo, até mesmo porque essa não é a minha profissão, né? Eu sou empresário, sou corretor de seguros, a Bravar é uma empresa que vende seguros, então se você quiser também conhecer a Bravar, é ótimo, eu crio os meus conteúdos aqui, nesse estúdio, então nada melhor do que, se eu tenho um estúdio para criar meu conteúdo, é porque eu acredito que isso aqui faz sentido e quero entregar isso para o mercado. Então, se você tem uma empresa, tem um negócio, tem um serviço, gera conteúdo, vem para cá, você vai com certeza encontrar aqui equipe que vai te atender bem, um clima agradável, um estúdio novo, com equipamento novo. A gente está no Rio, na Zona Norte, a gente tem horário bem flexível, tem pacote de hora específica para cada tipo de negócio. Então, entre em contato, você vai encontrar as nossas redes sociais, WhatsApp para falar direto com a gente e mandar a sua demanda e a gente te devolve com a nossa cotação, com o nosso orçamento, com as nossas ideias, inclusive, tá? Beleza? E hoje eu escolhi conversar com dois caras que eu acho que a gente já fez um bate-papo aqui prévio. Eu já conheço um deles há algum tempo, o Gladson, e o Melo. Eles são sócios na Ativa Advisory, que é uma empresa que não é só uma empresa de contabilidade, muito pelo contrário, ele está muito além só da contabilidade, né, Gladson? Não é isso mesmo? Perfeito. E, além disso, eu conheço o Gladson de um grupo que eu acho incrível, que é o Lead. Eu tive a experiência de conhecer o Lead há uns 4 anos atrás ou mais, foi um pouco, acho que já no final da pandemia, e me filiei ao Lead, permaneci no Lead por muito tempo. Gosto muito de falar que meu negócio mudou em função, óbvio, do meu empenho, né? Mas em função das conexões que eu fiz no Lead. Não quer dizer que eu vendi para as pessoas do Lead. Não é essa a ideia do Lead. Quem participa está claro que não é questão de venda. Isso. Mas as conexões que você faz, o mindset que fica ali na tua cabeça, as pessoas que te inspiram ali dentro, os cases dos caras que estão lá em cima, que você talvez nem tivesse acesso normalmente e que vão ali falar com a gente. E, pô, peraí, o cara fez isso é muito legal. Vai te inspirando e você, se é empreendedor, acaba seguindo nessa sequência de ações positivas para o seu negócio, para sua empresa, né? Então, dentro desse mundo, eu conheci o Gladson lá no Lead, que foi fantástico, né? Hoje o Gladson faz até parte do conselho do Lead. E, assim, parabéns, porque o Lead... o Lead acho que não escolhe ninguém, as pessoas que são necessárias ali para aquele ecossistema funcionar e fazer as coisas serem como são, né? Então, dito isso, Gladson, eu queria que você tranquilamente me dissesse assim, hoje eu sou formado em X carreira e atuo na minha empresa como executor do que você faz lá. Tá, perfeito, legal. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, isso aqui é novo pra gente, né? Comentei isso com você. Sou formado em administração, minha primeira faculdade. Depois eu fiz ciências contábeis, né? Então, quem faz administração e parte para ciências contábeis é bem simples, né? Porque você só faz mais 2 anos de disciplina. E eu entrei com esse objetivo de me formar em 2 anos. Só que foi uma época que eu trabalhava tanto que eu demorei 4 anos, quase 4 anos e meio para me formar. Foi um período bem difícil, mas que valeu muito a pena, porque hoje eu empreendo na minha segunda formação, né? Que é ciências contábeis, embora a administração seja muito importante ali para conduzir o negócio como um todo. A gente fundamos a Ativa Advisory, né? Finalzinho ali de 2018, com outro nome. A gente fez um rebrand aí no meio do percurso, justamente por uma questão de posicionamento.
né? A gente entende que a gente tem muita clareza da nossa capacidade de entrega consultiva, a nossa contribuição de estar ali ao lado do empresário na tomada de decisão, que transcende o contábil, né? E eu não estou nisso sozinho, né? A gente tem, o Melo é meu sócio, a gente tem mais outros 2 sócios, o Andy Júnior. A gente tem um time hoje com quase 50 pessoas. A gente tem uma expectativa de, até o final do ano, bater aí umas 60, 65. A gente está num ritmo de crescimento interessante, dentro de um perfil de cliente que a gente já entendeu qual que é. E essa é a nossa jornada, né? Seria isso. E eu sei que você conhece o Melo há um tempão, né? Exatamente, né? Do Exército. Isso aí. Aí entra os acasos, né? Assim, ou enfim, né? A importância de você estar em diferentes ambientes. A gente se conheceu em 2007 no CPOR, na infantaria. Porra, jamais imaginaria que a gente ia trabalhar junto, que a gente ia ser sócio juntos, né? Que a gente ia viver junto, né? Porque, porra, semana passada a gente estava em São Paulo, e aí, cara... Deixa eu pegar um gancho aqui, porque é uma coisa que eu sempre quis saber. Como é que... O que o seu POR é dentro do Exército? Você me explica isso, porque eu sempre imaginei que era o seguinte, ó. Você faz faculdade e chegou a época de alistamento. Se você estiver fazendo faculdade, obrigatoriamente te colocam, e se você for escolhido, obrigatoriamente você vai para o seu POR. É isso? Vou deixar essa pro Melo responder, que ele tem muito mais propriedade e ele vai falar o porquê. O Melo tem um jeitão assim de milico, né? Corte de cabelo. Tá? Por causa do corte, mas o corte de cabelo ele não é por causa do milico, né? É proposital para poder disfarçar a calvície em cima. Aí você vai cortando cada vez mais baixo do lado. Vai ter cara de milico, pô. Agora foi porque chegou no zero do lado. Agora Mas me conta aí, cara. Vamos lá. Me dá só um feedback assim rápido. Ó, o CPOR faz isso. Sim, CPOR, né? É Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. O CPOR segrega ali na hora de serviço militar o pessoal que de fato está fazendo nível superior, está cursando nível superior. Além de... O nível superior é só um pré-requisito, né? Então tem algumas seleções ali que são feitas internamente, porque é um número de vagas bastante reduzido. Aqui no Rio de Janeiro são 200 vagas, né? E aí, o que acontece? Quem serve no CPOR cumpre o mesmo serviço militar obrigatório que os recrutas, né, de maneira geral, cumprem, sendo que esse 1 ano de curso, né, é um curso de formação para ele se tornar oficial, né, o quadro oficial do Exército, que você se forma ali aspirante oficial e logo em seguida, após um estágio, você é promovido a segundo tenente. E aí você faz o mesmo serviço militar que hoje é de até 8 anos, né? O tempo total ali do serviço militar, né? É de no máximo 8 anos, então você segue a sua carreira. 8 anos não, né? Não fizemos. É novo, pô. Exatamente. Uma parte porque o obrigatório mesmo é 1 ano. Interessante. O obrigatório mesmo é durante esse primeiro ano. Esse é o serviço militar obrigatório, como todos os demais. Dali existe uma outra seleção que cada um vai aí dar continuidade ou não. É uma decisão bastante importante porque 8 anos no serviço militar, né, acaba te privando de você iniciar uma carreira no setor privado. Então, depois você sai dali com 8 anos de experiência, né, militar, e ainda que você tenha alguma formação acadêmica, isso pode te complicar um pouco para a inserção. Você de repente tem um gap de 8 anos aí que você não aplicou aquilo no mercado. Exatamente. Né? Então tem esse ponto negativo. Tem o ponto positivo de que você é muito jovem, né? 19 anos, 20 anos, está com um bom salário. Hoje o segundo tenente está na casa lá de 12, 14 mil reais, mais de 10 mil reais, não sei exatamente ali quanto é que ele está recebendo líquido, mas enfim, aí é muito interessante para quem está começando com 20 anos de idade e tudo mais, mas você acaba pagando um pênalti. Né? Exatamente, você sabe que tem um Daqui a pouco tempo. Você fica só contando a folhinha ao contrário, né? Exatamente. E aí, essa é a figura do CPOR dentro do Exército, né? Então, hoje o Exército, existe as escolas, né, de formação do Exército ali, e existe a escola de formação de oficiais também, que são os oficiais de carreira que levam ali carreira a vida toda no Exército, né? Ali é um curso, faz concurso, 5 anos de formação. Esse é o acesso por concurso. Exatamente, né, exatamente. E a sua formação na época que você estava fazendo era faculdade de quê? Eu era contabilidade mesmo. Também? Contabilidade, exatamente. Tá. Eu fazia administração. E aí já entra até no complementando a apresentação aqui, né? Eu me formei em contabilidade, né? Depois que saí do Exército, eu comecei a trabalhar com contabilidade em 2010, ainda fazendo a faculdade. Eu tive ali
Comecei trabalhando no escritório de contabilidade ali no arquivo, né? Auxiliar de arquivo foi a minha primeira posição no escritório de contabilidade. Depois dali eu fui para a escrita fiscal, que se chamava na época, né? É o departamento fiscal que faz a apuração de impostos, né? A apuração dos tributos, as entregas das obrigações e tudo mais. Depois eu fui para a contabilidade propriamente dita, que é onde a gente faz os registros contábeis, balanço e tudo mais. Depois eu fui para algumas áreas de gestão. Trabalhei em processo, implantação de ISO 9001 no escritório, fizemos um trabalho de formatação de franquias. Ali eu não só rodei em todas as áreas de um escritório de contabilidade, como dentro do escritório eu ainda atuei pouco a pouco ali nessa minha escola, né, nessa minha formação. Eu atuei ali em alguns empreendimentos, né, algumas inovações que a gente trouxe para dentro do escritório. Então, isso é importante, né? Esse movimento de passar por todos os caminhos dentro de um escritório te faz hoje enxergar o teu negócio como você enxerga, com exatamente. Uma visão global, né? E hoje eu olho para trás, né? Tivemos uma conversa semana passada em que eu dizia justamente isso. Falei, caramba, eu tô exatamente onde eu deveria estar, né? Porque hoje eu olho para trás e falo, cara, sem pensar, não foi planejado, eu tive esse benefício de aprender muita coisa, né? Que me trouxe até aqui. Inclusive quando eu saí do escritório de contabilidade e fui empreender em outro segmento, né? Eu montei outros 2 negócios diversos da contabilidade. E foi interessante demais para mim, porque como eu já eu vinha de anos, né, de contabilidade e prestando consultoria, mostrando para o empresário como é que ele deveria agir, né, ajudando o empresário na tomada de decisão. E você agia assim? Exatamente. Quando eu fui empreender, né, fora da contabilidade, eu fui no meu meio gabarito, aquele gabarito lá fiz o meu plano de negócios, né, montei meus processos, eu fui seguir a minha escola, né? E aí, quando eu me deparei com o dia a dia, né, com a pancadaria o não glamour do empreendedorismo, né, que eu vi que aquele plano de negócios aí tem as necessidades de adaptação e pivotagem, aí eu vi que aquilo que eu exigia dos meus clientes, do tipo, não, tu tem que fazer assim, isso daqui tá errado e tudo mais, eu vi que o buraco era mais embaixo, né? E você continuou fazendo o que você estava fazendo antes, passando por todos os setores. Você foi pro último setor, que é o setor do teu cliente hoje. Exatamente. Hoje você entende o seu cliente porque você foi no papel dele. Você sentou lá na cadeira dele e falou assim, agora eu tô vendo que quando eu mandava ele fazer isso, ele não fazia. Exatamente. Cara, só fazendo um adendo, né? E é por isso que hoje o empresário tem uma certa dificuldade com o consultor, né? Porque, cara, peraí, eu tô aqui no dia a dia sangrando, eu sei, eu respiro isso aqui 10, 12, 16 horas por dia. Não adianta, hoje não dá mais pro cara teórico vir e dizer na teoria como funciona, né? Assim, ele tem que ter muita segurança. O contratante, o cliente, ele vai buscar, ele precisa ter muita segurança de que, de fato, o consultor ele já teve ali, a pele dele em risco em algum momento, porque só assim para conseguir realmente gerar valor, né? E assim, Gledson, consultoria barata é consultoria ruim. Aprendi isso. Tá? Não estou dizendo que você tem que assim, cobrar um preço absurdo, mas duvide muito quando você analisar, eu pelo menos duvido quando eu tento contratar uma consultoria para alguma coisa e ela é muito diferente do preço dos outros, então das outras consultorias. Por quê? Porque esse tipo de profissional que tem a experiência que vocês têm, ele demandou muito tempo para se formar. Então, ele já está muito, muito exigido do mercado no sentido de tomada de horas dele. Então, quando você vai tentar contratar esse cara que nem vocês, é óbvio que ele não vai ser o mais barato, mas ele vai ser o mais eficaz, né? Sim. E para o empreendedor isso faz muita diferença, porque você falou ali, o não glamour do empreendedorismo, né? Sim. Vocês se deparam muito com o empreendedor ainda no início, assim, tipo, glamourizando a coisa, que agora eu vou empreender. Hoje o que chega pra gente de cliente, no geral, são clientes já com um certo nível de maturidade empreendendo, né? Tempo, né? Então o cara já tem uma casca. Mas sim, a gente vê no dia a dia pessoas que chegam glamourizando e a gente é bem honesto nesse sentido, assim, de tentar ajudá-lo a entender o contexto, né? Você ajuda o cara a montar o negócio dele? Tirar do zero? Ajudamos. A gente tem um caso no escritório que já era um cliente nosso, em outro segmento. Ele veio com um plano de negócio já ali
E com a ideia, né? Com a ideia. E o plano de negócios dele foi construído a 4 mãos, né? Ele chegou lá em 2021 com esse plano de negócio ali, com a perspectiva de faturar em 12 meses 800 mil por mês, não é isso? Hoje ele fatura 15 milhões mês. Vai bater 20 milhões. Bate 20 dentro desse ano ainda, assim. Ele é um case de sucesso nosso e é interessante que você falou, né, sobre a consultoria que não é barata. E esse é um grande desafio de você mostrar o valor, né, pro cliente. Então, nem todos os clientes têm essa visão. Né? Esse é um case nosso de sucesso bastante interessante, porque ele topou, ele é o cara humilde de chegar e falar, pô, preciso de você como meu advisor, preciso de você como aqui no meu braço direito para tomar decisão. E é um cliente que, pô, o negócio dele foi em 2019? Sim, 19. 20, por aí. Enfim, é um cliente que está aí 5 anos no máximo ali de jornada desse negócio especificamente. Faturando aí esse ano, previsão de faturar 20 milhões mês. 2021, na verdade. Perdão. O início dele foi 2021, exatamente. 2021, são 3 anos de negócio que está faturando agora 15 milhões de mês, crescendo, né, para faturar 20. E é um cara que a gente chega e onde a gente vai, ele chancela o nosso trabalho. Ele falou, porra, não fiz sozinho. É o nosso vizinho. 4 mãos. Ele está no mesmo andar que exatamente. a gente hoje. Ele comprou uma sala no nosso andar justamente para estar perto. Ele falou, não, quero estar do lado de vocês. Cara. E ele comprou justamente nessa intenção e hoje o administrativo dele fica no mesmo prédio que a gente. A gente tem um contato frequente, né? E não tem outros cases, porque o dele tem duplamente satisfatório ali, né? Porque ele foi um case de sucesso muito bom e ele chancela muito o nosso trabalho, né? Ele mostra muito, ele faz questão de, porra, não, a minha praia é essa, o planejamento aqui é com eles e tudo mais, então é muito bacana. Mas tem outros que a gente segue uma jornada parecida também. Você comentou, Lucas, sobre o preço da consultoria, né? A minha formação, ela veio em consultoria. Então, eu participei de um processo seletivo de uma empresa de consultoria, fiquei lá 8 anos. E é muito claro, assim, para negócios mais maduros, né? Uma consultoria ela tem que entregar no mínimo 10 vezes o valor do boleto dela. Então, no final do dia, acho que essa é a avaliação que todo tomador desse tipo de serviço tem que fazer. Porra, o que eu vou pagar aqui em cima desse plano de trabalho que eu estou recebendo, eu vou receber 10 vezes mais no mínimo? Acho que essa é a conta para, de fato, você não ter dúvida. Se você tiver dúvida de que você não vai receber esses 10, aí sim começa a ser questionável esse tipo de trabalho. É uma análise interessante a se fazer. É uma análise interessante e quando eu digo em termos de valor não ser barato, e você falou muito bem do quanto você tem que entregar em termos de retorno para aquela empresa, para aquele empreendedor, no final do dia são pessoas, né? Sim. Para aquela pessoa que está te procurando, que ele é sócio de uma empresa, ou ele tem outros sócios, para aquele grupo de pessoas que estão ali te procurando, se você já tem experiência, o ideal é que esse cara te procure mesmo para ele encurtar o caminho. Porque o custo do aprendizado é muito caro. E aí, quando eu falo assim, olha, se você tem uma consultoria, e a consultoria é isso aí, é cara experiente na ponta, que já viveu isso, ou sabe disso, ou entende muito disso, viu em outros lugares, aplicou e funcionou, se você aceita pagar esse cara o custo que ele cobra, e ele tem portfólio para te mostrar, que de fato ele tem, não é nada de diferente que ele está te falando, cara, pague. Coloca isso dentro do plano de negócio da empresa, que você precisa ter um profissional, uma empresa, uma consultoria que ajude você a encurtar esse custo de aprendizado. O custo de aprendizado é muito caro e dolorido e faz as pessoas desistirem. Eu pensei em desistir muitas vezes. Eu chegava em casa às vezes chorando de raiva do que eu estava fazendo de errado. Cara, e além disso, né, além de custar caro, tempo é extremamente escasso, né? Então, entre o tempo de você aprender uma nova competência que está ali, eventualmente numa prateleira com alguém que vai trazer plug and play, né? Cara, o que escolher, né? Então, assim, às vezes não faz de fato sentido você aprender algo que você pode trazer alguém complementar, porque não é o teu... Não é o teu negócio final, né? Teu negócio final é vender, enfim, é replicar a tua operação, é crescer, é escalar. Então, se a gente tentar ali concentrar todas as competências, é importante, mas eu entendo que tem muitas competências que elas são importantes você conhecer minimamente para ser um crítico, né? Para discutir com o teu colaborador, com o teu consultor. Até para saber contratar. Exatamente.
Mas realmente, assim, é muito mais inteligente você plugar pessoas com essas capacidades técnicas, até porque você pluga e despluga. Pô, pluguei, suguei aqui, enfim, fez total sentido, pô, maturei o negócio, cara, despluguei e vou aplicar uma outra solução que eu também vou colher o mesmo resultado, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Mas eu imagino que hoje o cliente de vocês, ele acaba ficando, né? Ele não despluga, porque sim, perfeito. ele acaba que tem também a parte de contabilidade, assessoria contábil que vocês fazem, né? É. Porque o que eu estou entendendo, tá? Deixa eu ver se eu estou errado. Eu tenho aqui meu negócio. Cheguei lá e falei assim, Gladys, eu preciso crescer meu negócio. Você não vai me dizer o caminho que eu tenho que seguir. Né? Porque tem uma corretora de seguros. Você não entende como é que você faz para vender mais. Eu sou mais especialista do que você nisso. Quem entende sou eu. Mas quais os passos você me daria? Assim, Lucas, primeiro você tem que sentar aqui e ver a tua questão tributária. Como é que você está pagando de imposto? Se é simples, se não é simples. É isso que você faz? É isso aí. Cara, vamos lá. A gente ontem estava fazendo um evento explicando exatamente essa jornada, né? A gente ajuda, acho que tem duas ações de curto prazo aí que a gente coloca. O primeiro é a análise tributária, né? E o segundo é a eficiência financeira. Então, a gente faz um trabalho de construção, né, de processo, capacitação de pessoas e aporte de tecnologia para que a gente consiga ter o dado financeiro ali, a fotografia, quando a gente está falando de um único mês, ou filme. Pô, deixa eu olhar aqui os últimos 12 meses. Não, deixa eu olhar aqui a minha projeção para os próximos 12 meses. E aí, cara, assim, a gente vê empresas começando agora, no teu nível ali de iniciante, não tendo isso, mas a gente cansa de ver negócios faturando 30 milhões por ano, 50 milhões por ano, e o cara também não tem isso, né? O empresário, a empresária não tem esse nível de... E aí você questiona, pô, como é que ele chegou até aqui, né? Às vezes o negócio, cara, o cara tá lá há 30 anos, há 20 anos, né? E a gente já ouviu, eu já ouvi isso, assim, pô, você tá falando que eu tô errado, mas olha o meu faturamento e eu tenho empresa há 20 anos. Pô, aí o cara tem razão, né? Assim, só que no final do dia a gente devolve. Pô, aí se você tivesse fazendo de uma maneira melhor, e se você tivesse o dado, quanto que você não teria economizado, né? Então essa é a contraposição. Então, primeiro, tributário, porque o tributário no final do dia é o que é a maior dor hoje do empreendedor de médio porte e também do pequeno, né? E o segundo, o financeiro, porque é o que vai fazer com que a gente consiga definir metas para chegar no próximo nível. E qual é esse próximo nível? É aumentar o lucro dele, né? Ou ele expandir, ele crescer a operação, que vai demandar investimento. Então, para ele investir, ele eventualmente ele precisa de um capital próprio ou um capital de terceiro, mas para pagar esse capital de terceiro, que é banco, ele tem que ter capacidade de pagar, então ele tem que ter uma finanças ali bem gerida. Quarta, via aquisição. E tem um modelo de apresentação para isso, né? Sim, perfeito. E aqui tem um expert nisso, que ele pode falar de alguns cases interessantes. Terceiro, né, aquisição. Então, se eu tenho uma empresa saudável, eu posso decidir ter mais lucro, eu posso decidir ampliar minha operação, eu posso decidir comprar negócios que não têm a maturidade que eu, não têm a eficiência que eu, porque eu faço o meu trabalho, né? Então eu começo e a gente vê isso acontecendo, né? Eu começo a fazer incorporações. E o quarto é vender, né? Então aí tudo é o momento da pessoa, né? De quem tá na cadeira ali, quem é o empresário ou a empresária. Já estou aqui há 20 anos, estou cansado, quero vender. A nossa agenda é deixar a empresa ali, deixar ela na vitrine, né? Então é o trabalho. Então essa é a nossa jornada, assim. Esses são os primeiros 2 blocos de atuação que vai permitir com que outros blocos sejam alcançados. Entendi. Um ponto maneiro aí que você botou, né? Porque é justamente isso. Você falou, eu sou corretor de seguros. O que você vai me dizer? Porque você não entende do meu negócio, né? E aí é até a mágica da contabilidade que entra aí, né? Porque qualquer negócio, né? Pô, qualquer um, seja a corretagem de seguros, seja uma indústria, um comércio, um varejo, etc. E tal, qualquer negócio, ele termina, né? Ele tem um coração. Ele culmina ali no financeiro. Então, assim, quando você toma uma decisão de contratar alguém, né? Vou contratar um vendedor, vou contratar um administrativo aqui, um recepcionista, tá? Onde é que isso daí termina?
termina lá no desembolso financeiro do salário e dos encargos lá no final, né? Assim como você, quando você investe num ponto, quando você aumenta a tua receita, por aí vai. Tudo isso termina no financeiro, né? E aí a contabilidade, por isso que eu falei a mágica da contabilidade, é que é essa, porque mesmo sem eu entender do varejo, da indústria, né, de um determinado serviço, da corretagem de seguros, mesmo não sendo esse o meu ramo, minha área de conhecimento, eu entendo de números e dados financeiros, né? Todo negócio termina ali depois tendo uma estrutura igual, uma estrutura de uma DRE, né? Para você ter o teu resultado, saber se tem lucro, prejuízo. A estrutura é a mesma, você começa lá com a tua receita, dali você tem custos, dali você tem despesas administrativas, tem teus tributos e no final da linha tu tem lucro ou prejuízo, né? Então, assim, eu consigo pegar aquele negócio específico, transformar na minha linguagem, uma linguagem comum, né? E dali ter os insights, né? De dizer para você, ó, na tua corretagem de seguro aqui, cara, usando o benchmark aqui de mercado, o teu custo está muito elevado, tem alguma coisa errada. Ou seja, né? É como um médico. O médico ele não precisa ter contato com o paciente para saber se ele está, como é que ele está em termos de saúde, né? Ele pode pegar um hemograma, ler o hemograma. E mesmo sem ter nenhum contato ali, ele vai conseguir ter uma boa... ele vai conseguir enxergar ali qual que é o grau de saúde, né, do paciente. Idem para empresas. Se você colocar as demonstrações financeiras bem quando feitas... o cara não tem nada, tipo, ele começou ontem assim, a pensar nisso, o que vocês pegam? Me dá os seus extratos bancários, é isso aí? Sim, a gente inclusive... É assim que começa, né? Começa, exatamente. A gente inclusive, eu vou te falar um pouco da estruturação, né, para você entender, mas é muito comum esse tipo de cara chegar pra gente, né, diversas vezes já aconteceu, de simplesmente a gente montar os dados dele, né, trazer os dados financeiros, dar visibilidade àquilo que ele não tinha, e ele mesmo olhar e falar, caramba, então o meu negócio não é viável. É o que a gente mais já viu. Falei, porque, por exemplo, o que acontece muito é o cara não pagar os impostos, não pagar os tributos, ou pagar errado, ou seja intencionalmente ou não, seja o cara que está sonegando mesmo intencionalmente, ou o cara que está pagando errado e tudo mais. No final das contas eu falo, cara, você está com um risco fiscal aqui que vai estourar lá na frente, para consertar esse risco fiscal você tem que pagar isso aqui dessa forma. Aí ele olha, esse é o certo, então eu dou prejuízo. Então você vê, o cara está tendo um suposto lucro, né? Na verdade, o lucro dele é o imposto que ele não está pagando. Sim. Isso acontece muito, né? E ele está aí por falta de visibilidade, e é aquele negócio que funciona durante anos e depois esse negócio se perde, né? Por algum motivo, né? Estoura a questão tributária, estoura o endividamento dele com bancos e tudo mais. O Glécio botou um ponto interessante, né? Você vai lidar com capital de terceiros, já. Quando você vai tomar um empréstimo, você tem que ter uma viabilidade ali de quê? Você vai pagar uns juros por aquele dinheiro, né? Então, você tem que ter um estudo de viabilidade sobre o investimento que você está fazendo no teu negócio, se ele vai cobrir de fato, vai ter um aumento de margem suficiente para poder cobrir aqueles juros ali e te trazer lucro. Senão, muitas das vezes, não é interessante você fazer algum tipo de investimento, expansão e por aí vai. E aí, não tomar esse crédito, né? E com isso você acaba lidando com alguns pontos ali bastante interessantes, que você olha esse estudo de custo de capital, né? Você começa a ter os insights. Ora, se isso daqui vai me dar X% de lucro, por que eu não pego, se o capital for próprio, por que eu não pego esse dinheiro e invisto no mercado financeiro? Que hoje eu consigo com uma certa facilidade ali por 1% ao mês, eu consigo 12% ao ano com uma certa segurança, né? Então, assim, já começa... né? Exatamente, já começa daí. Você chega para mim e fala, cara, eu tenho 50 milhões aqui para poder expandir meu negócio. Eu falo, cara, já fez o cálculo 50 milhões aqui, 12% ao ano? Né? Só faz sentido se o teu negócio der muito mais do que isso, né? Assim, e aí vários vão... E o que é pior, tá, cara? Tem um cara que toma um crédito para poder cobrir dívida, né? E esse não é nem para investir, não é nem para expandir e crescer o negócio. Ele tá ali cobrindo o furo de caixa dele sem consertar, até porque também não tem visibilidade, e no final das contas ele tá postergando a quebra, né? E isso aí dura 5 anos, o cara consegue segurar 5 anos. Botando dinheiro no bolso, né? Ele só não sabe que o dinheiro bolso que ele está botando é de endividamento, não é de lucro, né? E assim, e você vê, cara, é muito comum, cara, é muito comum. E aí é comum esse vai tipo para de estatística, né? Chegar lá para vocês e vocês resolverem a vida dele, senta aí, cara. Vamos falar sério aqui agora, é isso? Acho que um ponto interessante, né? Assim,
quando fala de tomar empréstimo. Porque qual que é a jornada hoje de um empresário que não tem uma boa maturidade financeira? Ele abrir um negócio, imagina que seja um negócio que tem espaço no mercado. Ele tem um bom público, ele tem uma boa praça, ele tem uma boa marca, enfim. Ele naturalmente ele vai conseguir ter bom resultado, ele vai crescer. Né? Então ele vai sair de 0 de faturamento, eu vou dar exemplo aqui, ele vai para 200, 300 mil de faturamento em um ano. Tá? Então o banco que ele tem relacionamento, ele vai olhar e vai falar, porra, legal. Esse cara está saudável, esse cara está crescendo, está com faturamento interessante. O banco ele tem a agenda de querer despejar empréstimo, né? Só que esse cara ele está crescendo. O produto então, dele, o dinheiro. Né? Se ele sai do 0 para 300, ele tá com um crescimento interessante. Imagina que no segundo ano o crescimento dele vai ser menor, né? Mas ele continua crescendo e ele está pegando empréstimo. Ele nunca parou para fazer essa conta. Né? Ele está pegando empréstimo para abrir loja, ele está pegando empréstimo às vezes para fazer outras coisas que não necessariamente está voltado para o negócio dele, mas é que uma empresa que tem 4 milhões de faturamento ano já começa a ter, e que o banco entende que tem um bom rating, ele já começa a ter uma capacidade de tomar um crédito interessante. Né? E se ele não parou para fazer essa avaliação de como isso encaixa na DRE dele, essa conta em algum momento chega. E quando o negócio dele perde a atração, ou seja, quando entram competidores, né? Quando a margem dele diminui, né? Quando a economia dá uma patinada, ele está totalmente espremido, alavancado, e aquele bom negócio que ele teve nos 3 primeiros anos, que poderia fazer com que ele, na pessoa física, gerasse uma reserva financeira, que ele conseguisse proteger ali o negócio de alguma maneira, com controles, com mais segurança, não existe. Né? Ele tem ali um compromisso a pagar gigante e ele se torna inadimplente. Fruto de decisões erradas, fruto de ofertas superficiais que eu posso colocar e de uma análise mal feita, né? Uma análise que, o gerente bate na minha porta e me oferece um empréstimo, eu tenho que minimamente avaliar se isso faz sentido ou não. Uhum. Hoje o mercado, um empresário pouco maduro, ele enxerga isso como um benefício. O empréstimo? Eu tenho um crédito, isso é um benefício, eu vou tomar. Né? Só que ele não sabe que a taxa de juros ano é 40%. Cara, 40% é muita coisa. A gente pega o mercado americano que tem uma taxa de 1%. Se subir para 1,5%, quebra muita gente. Então, olha o nível de ano. Né? Olha o nível de diferença aí que existe. Então, são pontos que a gente vê no dia a dia. Né? E quando essa pessoa chega, aí pegando a tua pergunta, vai chegar na gente 5 anos depois, 3 anos depois, né, para que a gente ajude essa pessoa a se corrigir. Né? Então, estou com passivo alto, banco, estou com passivo alto, tributo, estou com uma folha de pagamento inchada, porque meu negócio não comporta mais, não tenho grana para fazer rescisão, né? E aí a jornada de corrigir esse negócio ela é muito mais longa. É muito mais lenta, é muito mais dolorosa, né? Quase sempre tem jeito, mas é muito difícil, né? E quando essa pessoa... E o cara que te procurou, ele tem que estar pronto para ouvir vocês e falar, cara, vou ter que fazer isso aí mesmo, né? Cara, às vezes chega doente também, porque se o negócio está doente... o CPF também. Se o CNPJ tá doente... Porque empresa é igual CPF filho, né, cara? E se você tem filho... Você tem filho? Sim. Então, se o nosso filho tá doente, a gente também fica meio... Tem dia que meus filhos estão doentes, eu fico meio jururu também, sabe? Eu não fico bem. Aí, você imagina a empresa, que é quase que um filho de cada... Eu, pelo menos, acho. As minhas empresas, todas são filhas, né? Então, poxa, eu entendi quando você fala assim, o cara chega a ficar doente. Sim. Fica. Total. Então, essa jornada bom... suspeito para falar que é interessante, né? Porque a gente vive isso todo dia, né? Mas a gente já viu de tudo, cara. A gente já viu de tudo nesse sentido, né? Muitas das vezes a gente entra no pessoal mesmo, né? Vira contador psicólogo, porque aquilo afeta toda a vida. Afeta toda a vida. A gente ia todo dia. Ontem mesmo, no evento, estava conversando com um cliente exatamente nessa situação. Totalmente tomado de empréstimo, dando prejuízo, falando, vivi anos maravilhosos, ganhei muito dinheiro, banquei a família toda do exterior, trocava de carro de 6 em 6 meses e tudo mais, e agora
ferrou, pô. O negócio mudou, tô aí. Cara, meu filho já sofre mais do que eu, porque ele teve uma vida mais fácil que a minha. Eu vim de baixo, então para mim eu tô mais acostumado e tal. E a gente acaba virando um pouco psicólogo, né? E a nossa arma para ajudar é justamente começando daí, da visibilidade de dados, né? Então, assim, e o poder dessa... Você falou, pô, e o cara que chega sem nada, né? Você constrói, ajuda, a jornada fica um pouco mais lenta, porque é onde a gente tem que construir o dado financeiro dele, né? Construir ali os dados contábeis para entender o negócio dele. Aí acaba ficando um pouquinho mais lenta a jornada, mas a gente também presta esse serviço, né? E é muito bom isso, cara. Eu vou te dar um exemplo de uma rede varejista, né? Uma rede varejista, o cara tem 20 a 30 lojas, né? O cara chega para você faturando quase 10 milhões mês, com 30 lojas faturando 10 milhões mês e deixando 300, 500 mil no final da linha, né? E a gente entende, pô, beleza, varejo tem uma margem apertada e tudo mais, mas vamos lá. E aí você observa que, pô, o cara que tem 30 lojas, ele tem 5 no prejuízo. Ele não tinha essa visão, porque antes não tinha os dados organizados. Né? Ele estava no final do mês, ele está botando 500 no bolso. Só que aí você observa que, caramba, cara, o teu resultado global aqui, ele está muito bom, está muito melhor. O que está fazendo trazer para 3% ali teu resultado líquido é porque tu tem aqui 5 lojas aqui te tomando dinheiro. E essa análise é ótima, né, cara? Porque às vezes a loja precisa de uma mudança e uma mudança diferente da outra, né? E só com um relatório desse o cara consegue ter essa visão. Você tem 2 decisões aí, né? A partir desses dados financeiros, né? Ter um plano de ação para melhorar essas lojas, você pode simplesmente reduzir de 30 para 25. Fecha 5 lojas e bota mais dinheiro no bolso, entendeu? Você vai diminuir o teu faturamento e você vai botar mais dinheiro no bolso, que são 5 lojas que cada uma tá te dando um prejuízo de 20 mil, tá te tomando 100 mil do teu lucro. Então, deveria ser simples, né? Mas tem um apego de fechar loja. Sim. Vaidade, peraí, se eu fechar, o outro meu concorrente vai achar que eu tô mal. A gente tem um caso desse. Exatamente, é uma decisão estratégica tomar. Mas, o que eu achei mais legal foi o que você falou. Normalmente tem jeito. Sim. Porque, assim, quem assiste aqui pode ser empresário, deve ter um número muito grande que fica nessa posição, mas que no final, cara, procura a consultoria, porque normalmente tem jeito. Ô, Lucas, cara, assim, imagina a gente tem um cliente que tá em fase de entrada, né, onboarding que a gente chama, ele tá com a gente tem 3 meses, ele fatura 20 milhões ano. E chega um momento que ele se perde realmente, porque ele não vê mais uma luz no fim do túnel de, porra, eu me mato de trabalhar aqui, tenho um passivo, não vejo dinheiro, né? Quando eu falo não vejo dinheiro, não me leve a mal, no sentido de, porra, é óbvio que ele ganha dinheiro, mas o risco que ele toma em detrimento ao que ele leva para casa no final do mês, porra, não vale a pena, né? Só que o que a gente sempre fala é o seguinte, cara, para e só olha, aqui exclusivamente só olha o seu faturamento. Cara, você fatura 20 milhões ano. Tem negócio aí, assim, é muito mais fácil você ajustar um negócio que tá com os 20 milhões de anos de faturamento, tende a ser, né? Óbvio que existem exceções, do que você ver o inverso, né? De você pegar o negócio do zero e fazer esse negócio bater 20 milhões e entregando 10% no final da linha, entendeu? Então, e a gente fala, pô, não é um negócio de 1, 2, 3 meses. Cara, tem casos que pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se você pegar um cara que tem um passivo grande, cara, a gente tem que avaliar a transação extraordinária, a gente tem que aguardar uma janela ali interessante para que a gente consiga negociar essa dívida com o governo. Negociar com o banco é um trabalho extremamente difícil, então normalmente o banco ele só aceita negociar com você quando de fato ele percebe que você não tem condição de pagamento. Então, cara, é briga de cachorro grande, assim, tem que ter estômago. E aí é por isso que normalmente a gente pega ali o empresário ele fragilizado mesmo, né? Assim, E para isso vocês montaram um time desse que vocês têm hoje, né, cara? Sim. Um time, cara, eu fico imaginando como é que tu monta um time bom para ter esse tipo de feeling, esse tipo... Você tem que estar com tudo muito ajustado, né, cara? Vocês fazem encontro com essa galera assim, segunda-feira, todo dia a gente senta, troca ideia, porque vocês absorvem também uma carga de pedidos, muitas vezes imediato. Eu quero para hoje e tudo mais. Sim. Como é que vocês fazem isso com os colaboradores de vocês para que eles tenham essa qualidade de entrega e porque eles têm que procurar solução, entregar a solução, né? Todo dia.
eu diria que é alinhamento de expectativa dos dois lados, seja com o nosso time, seja com o cliente, né? Então, quando a gente senta com um desafio desse, primeiro ponto que isso é lição aprendida, né? Porque se a gente não alinhar a expectativa, a gente vai ter problema, né? É ele entender que é uma jornada de médio a longo prazo mesmo. E é muito simples, cara. Tu demorou 10 anos para chegar aqui, na situação que você tá. Porra, né? Vamos ser realistas, né? Você não vai resolver isso em um ano. Não tem como, né? Então, quando a gente entende que a expectativa tá alinhada, a gente segue, né? E com um time, de certa maneira, é até mais tranquilo, né? Porque, enfim, existem as carências, existem os processos. O nosso time que toca essa parte entende a jornada, avalia os outros casos, né? Então, a gente tem clientes em diferentes estágios dessa melhoria. Então, ele consegue olhar cada um deles e colocar na sua devida caixa, assim, né? De time. Então, com funcionário é mais tranquilo. Beleza, maneiro. Depois de uma jornada também de cultura construída, né? Obviamente, exatamente. A gente tem uma... Bom, você tem profissionais de todos os níveis, né? Desde os estagiários mais júniores e tudo mais, até os gerentes, né? Com a maturidade já muito maior, uma senioridade ali. E então, assim, dentro desse time multidisciplinar, você tem a função de criar uma cultura, né? Esse negócio nosso, do time por completo entender a dor do cliente, né? É justamente isso. Não é uma jornada fácil no início, né? No início não é uma jornada fácil, porque você realmente tem um trabalho mesmo de educação, de chegar e só, quando mostrar, né? Quando o empreendedor, como o empresário que está lá na linha de frente, solicita para nós aqui uma prévia de uma rescisão de um funcionário, né? Para ver quanto é que vai custar uma rescisão, ele está solicitando isso com uma certa urgência e tudo mais. Você tem que se colocar num processo de empatia, se colocar no lugar dele e entender que, para ele estar te pedindo isso, é porque ele está com uma combustão interna, ele está com um desafio interno. Então, assim, ele precisa de uma certa celeridade nisso, ele precisa que o dado chegue para ele, né, de forma segura, ele precisa ter a confiança no dado, né, porque ali ele está com uma combustão no time dele, ele está com um problema de caixa, às vezes, para poder pagar aquela rescisão e por aí vai. Então, isso ao longo do tempo você vai demonstrando, porque eu vim, como eu falei, né, eu vim dessa escola, eu comecei lá no arquivo, eu não sabia qual era a dor do empreendedor, do cliente, né? Então, eu passei por essa escola. Então, hoje eu entendo também que quem está começando numa empresa de consultoria, uma empresa de contabilidade e tudo mais, o cara está lá na faculdade dele, entrou na função de estagiário, de assistente, vai para analista e tal. Ele está muito fechado ali tecnicamente, então ele não entende essas variáveis do dia a dia. Sim. Então, demanda essa construção dessa cultura que depois que está implantada, aí fica mais fácil você gerir através de processo e tudo mais. Você tem ali os teus profissionais já conscientes dessa dor do cliente e aí consegue ali dar a devida prioridade às solicitações que surgem, né, no dia a dia. Então, esse é um ponto bastante importante, até porque esse todo mundo vem falando, né, o desafio de pessoas, né, de lidar com pessoas. Então, assim, pessoas e talentos, né, gerir pessoas e talentos é de suma importância, porque é através deles que tudo acontece. Né? Então, Vocês cuidam do clima? Vocês têm preocupação com do clima? Sim, bastante. Aí tem ações que vocês planejam? Porque, às vezes, a gente fica tão voltado para o negócio acontecer, para atender o cliente, para atender as demandas da nossa empresa, que às vezes a gente esquece de cuidar do clima, de cuidar do funcionário, de chegar a sentar com ele e falar assim, vem cá, junta vocês 5, vamos almoçar, vamos embora. Vocês cuidam disso? Vocês têm essa visão? Óbvio que vocês com 50 hoje você não conseguem pegar e juntar 5, porque até você cria até uma certa... tem essa preocupação mas também, a gente né? ainda consegue, tá, cara? Assim, hoje a gente consegue falar com todo mundo e a gente tem essa preocupação. O nosso escritório, a gente hoje atua no híbrido, né? Então, 2 dias no escritório, 3 dias em casa. Isso já é um baita de um desafio para a cultura, né? Porque você não tem o seu time todos os dias juntos. A nossa escola é trabalhar, cara, 100% físico, escritório e por muito tempo, né? E entregando, prazo apertado, o cliente pressionando. E, você foi formado desse jeito, você também, Lucas, eu também. Então, isso mudou um pouco. E naturalmente, isso reverbera em cultura, dificulta um pouco mais. Mas é a realidade, né? Acho que é a vida como ela é hoje e a gente tem que entender, respeitar isso.
Mas a gente chama lá, né, os nossos rituais de gestão para todas as áreas. Segunda-feira é o dia que a gente faz, que é o segunda-feira das cadências, então a gente fala com todos os times. Então eu e Mel, nós não atendemos nenhum cliente segunda-feira, é inteiramente dentro do escritório, conversando com 100% do nosso time. E essa é uma agenda extremamente importante porque é onde desde o estagiário até... Todo mundo. Eu já quero trabalhar lá. Todo mundo. Aí a gente tem as ações específicas, né, que é conduzido pelo Você dá o feedback pro funcionário? Assim, você mesmo chega pro cara, que eu acho bom, dependendo de como você leva, em que tom que você leva, mas até pro estagiário, cara, o dono da empresa tá vindo aqui me dar um feedback. A gente sempre... Eu tô sendo visto. Legal. O feedback positivo, sim, é muito mais fácil, né? Cara, muito bom, você, fez aquela entrega ontem, legal, gostei. Isso. O negativo, a gente fala também, mas a Delega. gente... Não somente isso, é porque a gente tem muita preocupação de bypassar o gestor, né? Então, assim, cara, eu não posso... existe entre nós e o analista tem um gerente, um supervisor. Sim, claro. Então, óbvio que a gente não tem que se preocupar em não engessar, porque não faz sentido, né? Mas a gente tem que respeitar ali, porque às vezes você tá conduzindo uma ação e, cara, na correria você esquece de alinhar isso com o gestor direto, então isso é um ponto de preocupação. Mas hoje, cara, 50 pessoas ainda dá tranquilamente de falar com todo mundo. Você comentou, a gente falou aqui sobre como é que é o alinhamento de expectativa com o cliente, né? Que hoje a gente faz isso muito bem. Só dando um passo para trás que eu lembrei de uma história. Como é que eu decidi empreender, né, cara? Muito fruto do Melo, que já estava nisso e eu trabalhava numa consultoria de grande porte. Outra maturidade de cliente, assim, os meus clientes eram de bilhões, né? Então, só que eu sempre tive muita vontade, eu era empregado, né? Eu não era dono, eu era empregado. Era funcionário de uma consultoria. Era funcionário, exatamente. E eu sempre tive muita vontade de empreender, né? O que ele e os nossos outros sócios sempre fizeram. E eu fiz um teste antes, né, de pedir demissão. Junto com o Júnior, a gente visitou 5 clientes, né, já com perfil, não sei se eu acho que a gente contou essa história. E, cara, a gente definiu ali uma metodologia de entrega, um produto. A gente sentou com 5 empresas e fechamos em 3, 4 dias os 5 projetos. Eu lembro que a gente falou assim, cara, a gente vai ficar rico. Porque todos eles fecharam na hora. E, cara, eram projetos com bom tique, assim, cara, era... Fazia a conta dos vezes 10, né? A gente ia entregar demais e a gente ia receber bem também. Então eu falei, faz total sentido. Pedi demissão, lógico. Já estava pensando em empreender. Começamos a entregar esses 5 clientes. Enfim, 3 meses depois, desses 5 clientes, 3 não deram certo. O Melo estava junto nessa daí? Não, ele tinha saído para empreender. Naquele processo. É uma história super interessante também. 3 não deram certo, por quê? Porque uma coisa é eu, como empresário, falar que quero. A outra é eu entender e implementar. E hoje a gente consegue entender, eu sei que você precisa, mas você não está maduro. O que eu falar para você, o que eu te colocar de sugestão, eu posso colocar um concorrente teu aqui para falar a jornada dele. Cara, se a sua verdade for absoluta, você não vai implementar. Então a gente vai perder tempo. Você não vai ter melhoria e não vamos ter resultado. Então, desses 5, 3 caíram em 3 meses. Não pagava inadimplente, sobrou 1. E aí ferrou, porque eu já tinha pedido demissão e a gente, cara, agora a gente tem que aumentar o funil, mas foi muito bom. A gente começou, e aí nessa jornada longa de alinhamento de expectativa, trabalhar ainda mais o nosso produto para conseguir gerar um valor de curto prazo. É por isso que a gente hoje começa pelo planejamento tributário. Então tudo tem um sentido, né? Porque a gente faz um trabalho de recuperação tributária, de análise de passivo tributário e planejamento tributário. Puxa para você, pode puxar. De planejamento tributário que... Você também. Puxa mais para você. Que o cliente ele vai receber, ele vai enxergar valor no curto prazo. Quando a gente fala de assessoria financeira, de organizar a DRE dele, uma visão de fluxo de caixa, em 90 dias ele vai ter isso. Se a gente conseguir entregar isso para o cliente, ele está retido. E não só isso, né? Porque a retenção é importante, mas a gente
tem ali mais de 80% de certeza de que a gente vai conseguir fazer a cadência e entregar as melhorias que ele precisa implantar para o negócio dele, né? Então, enfim, só um adendo que foi uma história interessante. Não, mas peraí, deixa eu só entender como é que foi esse encontro de vocês, porque aí você voltou e acho que você fez um bom retorno para a gente falar de como voltou, como é que iniciou o empreendedorismo em vocês. E aí você saiu nesse grupo para poder empreender. Era o quê? Que negócio que era? Exatamente. Eu fiquei depois de toda essa escola aí na contabilidade, escritório de contabilidade, né? Eu vi uma oportunidade e abri uma empresa para levantamento de crédito, venda de empréstimo, crédito consignado e por aí vai, né? Um negócio basicamente de venda de empréstimo consignado, atrelado ali a bancos, né? Correspondente bancário e por aí vai. Um pouco até fazendo um paralelo ali com o seguro, né? Você está ali atrelado a uma seguradora e vende os produtos dela. Então era o que eu fazia com os bancos. Tem lá na Bravar também. Sim, então, perfeito. Mas muito para atender funcionário de empresas, mas a gente tem, enfim, tem lá, mas é pouco comercializado. Mas é importante, eu entendo o negócio. Então foi basicamente isso. Quando eu fiz isso, né? Quando eu fiz esse movimento, eu passei ali um primeiro ano ali de aperto, nessa mesma coisa. Falei, caramba, o buraco é mais embaixo do meu planejamento. Aqui no meu budget, né, não tava orçado isso daqui, não. O resultado deveria ser diferente. E fui começando a pegar ali, a fazer, pivotei, tive que fazer as adaptações ali do plano e tudo mais. Mas era uma loja ou era uma sala? Era uma sala. E como é que você fazia prospecção? Então, à época eu fazia através de telemarketing, né? A galera ali, então... Tem quantos anos isso? Cara, isso foi em 2000 foi antes da pandemia, 2017. Foi 2017. Comecei em 2017. Em 2018 eu já estava 100% no negócio. E o negócio não dava dinheiro, dava prejuízo, né? Depois empatou e tudo mais. Eu vim de 2017, eu vi lucro pela primeira vez em novembro de 2018. Né? Foi quando eu comecei a ver lucro, foi quando eu tinha acertado. Foi depois de fazer as adaptações todinhas que eu deveria fazer. Custo de aprendizado. Se você tivesse contratado uma galera que é burro velho desse mercado aí, que tem um monte aí, sim. Teria a chance de você ter esse custo de aprendizado era menor, né? Lembrando que se você parar para pensar, hoje a gente está aqui fazendo esse bate-papo, né? Isso daqui cresceu exponencialmente na pandemia, né? Antes da pandemia já tinha muita informação, rede social, já tinha tudo, mas não era tão difundido assim. Seja podcast, seja esses... porque, por exemplo, hoje no mercado de consignado eu já vi que tem alguns expoentes aí no mercado aí, fazendo eventos, né? Eventos para consignado, né? Dando consultoria e tudo mais. Não era algo muito comum ali em 2017, né? Não era. Eu sei que é pouco tempo, são 7 anos já. Não era. E assim, venda de consignado hoje é um mercado com uma população de vendedores muito grande. Então, você tem muita oferta no mercado. Você tem que estar muito seguro do canal de venda que você vai ter ali para poder investir nele certinho. Né? Para você entender, né? Eu comentei que eu tinha feito... A gente tinha implantado no escritório a ISO 9001, foi onde eu conheci processo na vida, foi quando eu comecei a conhecer processo, a gente contratou uma consultoria e eu fiquei responsável por implementar, né? Então, através de uma consultoria, eu passei 1 ano ali desenhando processo, né? Adequando os processos para poder atender as normas lá da ISO. E, enfim, foi mais 1 ano de aprendizado até a gente obter ali a certificação da ISO 9001. Então, quando eu empreendi, né, fora da contabilidade, o que aconteceu, né? Eu não era o cara de venda, né? Então, eu não sabia treinar um time de venda, liderar um time de venda e tudo mais, eu não era esse cara. Então, eu tinha a pessoa para isso, mas eu sabia gestão e processo, né? Quando eu vi que as vendas não saíram, e não ia sair da forma como eu tinha planejado, eu comecei ali a fazer os meus ajustes, e um deles, né? Foi bastante interessante, foi que quando eu peguei o processo de portabilidade, hoje já faz tempo que eu saí desse mercado, então eu nem sei se você disse que tem essa operação lá, eu nem sei como é que está hoje, eu sei que muita coisa mudou, né? Mas o processo de portabilidade na época era um processo complicadíssimo de fazer. Então, o cara que tinha um empréstimo num banco, o outro banco ia comprar essa dívida, tinha um gap ali de tempo onde o banco pagava 3 dias ali, a margem do cara ficava liberada, então você tinha que segurar esse cliente para ele não tomar um crédito em outro lugar e deixar o banco original
ali no prejuízo, e esse prejuízo seria descontado da gente, e por aí vai. Então, assim, era um processo em que, por conta de todas essas dificuldades, era um processo que caía muito. Eu chegava para você, era uma venda fácil. Lucas, porra, tu tá pagando uma parcela aqui, vem para outro banco aqui que tu vai pagar menos. Ou tu vai pagar a mesma coisa e eu ainda te dou um troco. Então, era uma venda fácil de fazer. Porém, na hora de você deu sim, mas na hora de implementar a parte operacional, a venda caía, né? E aí foi justamente onde eu fui para minha escola, porque eu peguei e falei, caramba, como é que é o processo de portabilidade? Aí eu vim, estudei banco por banco, quais eram as regras, né? Como é que fazia isso operacional. Aí eu fui, desenhei tudo no Visage, né? Na época eu meti um fluxograma bonitão, colei aquele fluxograma acima de cada parede de computador do meu time operacional, treinei o time operacional e aí, porra, tive um time operacional ali que sabia as regras de cabeça. Não, o banco tal faz até tal idade, faz em tantas vezes, e o banco tal não pode ser isso, o banco tal faz militar, o outro faz... E estava tudo escrito. E aí eu comecei a fazer o processo de portabilidade redondo, né? Aí eu olhei e falei, pronto, achei minha praia. Quando eu achei minha praia, você falou tudo. É um mercado que é muito populoso de vendedor, né? Porra, esses vendedores têm a mesma dor, eles vendem com a facilidade a portabilidade e cai. Dali eu comecei a buscar tanto essas lojas de rua, lojas pequenas, quanto vendedores autônomos e tudo mais, e ofereci para ele o processo operacional da portabilidade, ficando com entre 1% a 2% da comissão dele, né? Então o cara vendia e eu, tratava todo operacional. Daí foi onde 2018, né, novembro de 2018, quando eu virei essa chave, aí eu explodi o negócio, né? Ele no início falou bonito, né? Ele falou, não, que eu pivotei, na verdade ele rasgou totalmente o negócio inicial, e é isso, né? Parei de me preocupar com a venda, e meu foco foi todo esse, né? Com um custo baixíssimo e um custo operacional muito baixo. E, porra, ali eu fiz dinheiro. Eu brinco de dizer assim, que crédito, vender, né? Vender seguro, vender crédito, é um bom negócio, porque primeiro que o risco que você tem é muito baixo. Porque você não faz estoque, eu não tenho estoque, Gleison. Sim. Meu estoque, hoje o meu maior sócio, eu já te falei isso, quem é? É o senhor Google. É o Google. Eu ia até te fazer essa pergunta, você continua sendo, continua, né? Continuo. Meu maior sócio, porque assim, esse mercado de venda aí, de consignado, seguro, todo ele... E o seu segundo? Seu segundo maior sócio? É o Meta. É o Meta, o terceiro. O terceiro é o governo. Esse é o governo. Pô, tá bem, tu tá bem. Tu tá melhor do que a maioria. Os caras levam muito, cara. Cara, o Gladys estava falando aqui muito, né, sobre a questão de e-commerce. Mas deixa eu só comentar que a gente conversava muito nessa época, né? E ele comentou isso comigo, cara, que pivotei e fiz, e, cara, eu sempre vi a capacidade de entrega absurda do Melo, né? E eu lembro até hoje que eu falei, porra, maneiro, ficou rico, né? E esqueceu de me chamar, né, cara? Então é isso, assim, porra, e foi sensacional, porque aí é o que a gente estava comentando antes de começar, né? De você... É o nicho do nicho do nicho, né? Cara, olha isso, né, cara? Você foi furando bolhas e chegou num micro ali absurdo, cara, de um mercado que tinha uma dor latente. Sim. E que você não comentou, porque os bancos começaram a correr atrás dele depois, porque... A produção aumentou muito, né? Porque eu comecei a pegar a produção de fora. De fraude, né? A produção aumentou muito. Redução de fraude. Esse é um mercado que tem muita fraude. Demais. Muita fraude. Demais, e é muito difícil você, às vezes, eu tenho certeza que, até pela chancela do Gladson, que você é um cara muito honesto. E é muito difícil lidar com isso quando você está num mercado que é tão complexo em termos de... os outros players serem assim. Sim, é uma raiva que dá. Porque você está tentando vender para alguém e vem um outro vendedor com a venda totalmente desonesta, mentirosa. É muito difícil, cara. E, cara, e aí você... eu tenho certeza que os bancos na outra ponta vão te olhar... Cara, eu quero esse cara para vender para mim, mas não adianta, porque tem um outro que tá lá o que acontecia. se aproveitando Ele começou, cara, os bancos começaram a ir atrás dele para... Mas, de qualquer maneira, o mercado hoje, sob o ponto de vista desse, eu não conheço o mercado, é muito em cima do que a gente conversava e, cara, do que já havia acontecido na minha família, né? Ou de quase acontecer. Hoje a quantidade de tentativa de fraude é muito maior do que, sei lá, 5 anos atrás, né? Assim, minha sogra quase já caiu nisso, meu sogro, são 2 aposentados, enfim. Entendi. Hoje eu não sei, eu parei de acompanhar completamente o mercado, né? Quando eu voltei para contabilidade, eu parei de acompanhar completamente. Tá sem tempo, cara. Mas não mudou, tá? Assim, continua a mesma produção. A gente não tem a parte do crédito consignado. A gente tem como correspondente bancário,
Mas eu adquiri essa parte lá para Bravar muito em função do seguinte. Tem muito cliente, cara, porque assim como vocês, eu também atendo empresas onde eu chego lá e faço papel de psicólogo também. O cara vem, fala tudo que está acontecendo, para ir depois falar o que ele quer. Normal, vamos lá, tá? E em alguns casos eu fiquei amigo dos sócios, dos donos das empresas, né? Empresas grandes, pequenas, sim, claro. E até MEI. E o cara, ele tem confiança em mim, na Bravar, porque ele já está ali com a gente tanto tempo, que quando ele tem que fazer alguma coisa de banco, ele liga para mim. Sim. Entende? E aí comecei a ter muita gente me procurando, porque assim, Lucas, vou trocar o carro. Aí eu perguntava pro cara assim, mas tu vai trocar por qual carro? Porque eu adoro carro, né? Sim. Eu já tirei um monte de gente de várias roubadas, assim. Não, eu vou falar a marca, eu vou comprar um Cherry. Vou comprar um Raval. O Raval até não falaria mal, não. Enfim. Um Peugeot? Pô, eu vou comprar um Peugeot, vou comprar um Citroën. Eu chegar pro cara e falar assim, cara, por quê? Então, gosto disso. E os caras começaram a me associar também a essa questão de possibilidade de ajudar com crédito. Sim. Eu falei, pô, eu fico dando consultoria para um cara vender, para os outros venderem. Ah, não, peraí. Eu chamei um cara e falei assim, pô, como é que eu faço? Não, você é apto, tua empresa é apta para poder vender crédito. Eu falei assim, então tá. As próprias seguradoras hoje a gente tem uma parceria muito forte com a Porto. A Porto Seguro, que para mim, assim, Bradesco Seguros e Porto Seguro, quando o cliente fala assim, poxa, Lucas, mas eu quero um seguro bom. Vamos na Porto, vamos Bradesco Seguros. Automóvel, todas são ótimas. Porque tudo vai pagar, porque está tudo amparado por um guarda-chuva, com regras bem estabelecidas da SUSEP. Mas dependendo do risco que ele quer, um risco de equipamento, seguro de equipamento, responsabilidade civil, são riscos assim que não tem um costume muito grande de serem contratados. Eu indico esses dois caras. E a Porto, ela vende crédito, cara. Ela tem lá a Porto, o banco da Porto, e ela usa o corretor como um canal de venda. Não é o que eu tenho, eu não ofereço isso, mas o cliente me procura e tá lá. E foi isso que a Porto enxergou. Porra, peraí, o corretor é um braço desses também no mercado, eu vou dar para ele essa possibilidade. E aí, hoje, eu quase nem uso esses canais normais, BMG, esses Amor, todos esses aí que a gente nem usa mais. Quando o cara quer, eu falo assim, não é uma taxa atrativa, porque eu nem tenho conhecimento das taxas por aí, mas eu consigo te ajudar aqui na Porto, pega a tua taxa, traz para cá e eu vejo se eles cobrem lá. Ponto final. E aí eu faço tudo com o cara ali, aí dá a vantagem do cara conseguir ali ter um desconto no seguro do automóvel. A Porto tem interesse, óbvio, em segurar um bem que é financiado por ela, apesar do risco não ser dela, aí é um outro assunto. Ela faz uma parte de resseguro, é um risco ressegurado, né? Porque você não vai fazer seguro de algo que você mesmo financiou, porque se der prejuízo, é uma empresa pagando a outra. Você terceiriza o risco para outro, né? Enfim, beleza, cara. Acho que essa parte do empreendedor aí no início eu entendi. Eu entendi essa parte aí. E aí, como é que você saiu dessa? Assim, não dá mais. Chegou um ponto que apertou aqui, tem que fechar. Março de 2020. Março de 2020, como eu disse, o mercado mudou muito de 7 anos para cá, mudou muita coisa, né? Março de 2020, o processo era totalmente manual, né? Então, quando você vendia um crédito, você tinha que ir lá tomar a assinatura era física, no contrato físico, né? Isso. Então, o processo era todo assim. E em março de 2020, o meu faturamento foi a zero, quando quando veio a pandemia. Então, de um dia para o outro, eu fui a zero. Literalmente, o prédio que eu trabalhava no centro do Rio, que eu tinha sala no centro do Rio, o prédio fechou, né? O metrô parou. Ainda que algum aposentado quisesse crédito, ele não recebia ninguém dentro de casa para coletar a assinatura no meio da pandemia, né? Era lockdown. Então, assim, não existia ainda o processo assinatura eletrônica. Não existia esse processo. Então, ali eu fui a zero e aí eu me vi numa situação eu falei, caralho. Eu falei, foi. Aí eu tive que, de novo, me reinventar ali para poder sobreviver, né? Então, de fato, ali em 2020 foi um ano que eu fiquei paralisado mesmo ali em termos de trabalho, né? Então, até o final do ano ali eu fui dando meu jeito, né? E o Gladson, né, desde 2007, que a gente se conheceu no Exército, a gente mantém contato e ele tinha feito sociedade no escritório que eu trabalhei a vida toda, né? Montado e um nessa projeto época novo. você já estava, então, empreendendo
na empresa, lá, com aqueles outros 3 sócios, 2 sócios. Sim, exatamente. Exatamente. Perfeitamente. E aí você voltou para lá. Exatamente. Aí a gente conversando, veio o convite, né? E eu, porra, já... O convite sempre ficou na mesa, né? Dele Exatamente. Voltar, né? Porque a gente manteve contato constante, né? Tem uns caras que a gente sempre sonha ou já idealiza. Cara, se esse cara tiver aqui vai dar certo, porque ele faz exatamente isso bem feito. Tem algumas pessoas, cara, que tem umas 6 propostas na mesa sempre, né? Assim, cara. Não, é de verdade, assim, é isso. Então... Mas eu já caí do cavalo, assim, você sabe dessa história, né? Não, a Bravar, eu tinha 2 sócios, lembra? Que eu acreditava, verdade, eu acreditava piamente que eu tinha feito a divisão certa de sociedade, em termos de cada um cuidar de tal ramo. E no final das contas foi a pior escolha da minha vida, cara. Sim, lembro disso. Foi a pior escolha da minha vida. Lembro disso. A Bravar é completamente diferente. Eu cresci do 300.000% com os caras fora da empresa. Sabe? Cara, isso é muito bacana. Por isso que a conversa, os assuntos, um vai puxando o outro, né? E essa é a graça do podcast, né? Nós já batemos aqui alguns dos nossos pilares que a gente entende que é fundamental aqui para o negócio se manter de pé, né? E a gente, como a gente falou, a gente fala sobre tributo, né? Tributário. É importante até deixar claro aqui que a gente já deu alguns exemplos, né? Só que isso, tanto a consultoria quanto o planejamento tributário, ele não é só para grandes empresas, né? Eu te dou um exemplo de semana passada. Semana passada a gente estava numa cliente que com faturamento em torno de 4 milhões ano, era o faturamento da cliente, né? Então, assim, não serve só para empresas gigantes. E aí eu te digo, essa cliente, uma prestadora de serviço, ela estava no Simples Nacional, né? No regime tributário do Simples Nacional, pagando ali uma carga tributária de 33%, né? De mais de 30% de carga tributária no Simples Nacional. No Simples? No Simples Nacional. Sim, ela estava na última faixa do serviço, né? Então exatamente, então ela pagava aí 30% ali, mais o ISS que era por fora, que acima de 3 milhões e 600 você começa a pagar o ISS por fora no serviço, se for comércio e ICMS. Então assim, ela pagando uma carga tributária muito alta, aí eu te digo, o planejamento tributário, é claro, para grandes empresas ele é um processo mais complexo, para empresas menores não. No caso dela, a única ação tributária que foi tomada é exclusão do Simples Nacional e vão para o lucro presumido. Hoje ela tem uma carga tributária de 7%, né? Caraca, trimestralmente ela paga 12% quando tem que pagar o IRPJ e CSLL. Porque além disso, porque os 7 é que ela compensa, né? Ela paga, ainda assim ela estava pagando imposto a maior. Dentro desses impostos que ela estava pagando que não deveria pagar, e a gente está compensando tudo agora nesse ano. Sim, mas os 7% dela é o real. É o real, com a compensação ela está pagando quase nada. A compensação ela está pagando só hoje o ISS. Cara, que é bem isso aí. Ele tinha umas 5 empresas. Uma era o nome da ex-mulher, outra era o nome da irmã, outra era o nome do filho, outro o nome da mulher atual e uma era o nome dele. Você entende por quê? Não precisa nem te dizer. Claro. Ele chegava no limite de faturamento, ele pulava para outra, ia para outra, ia para outra. Porra. O dia que eu vi, que eu entendi que era uma salada, né? Comprei um carro, Lucas. Precisa fazer o seguro aí. Tá, manda o documento. Eu olhava, tava no nome de uma empresa. Aí eu falei, putz, aí seguro aqui, porra, achei que tava botando na frota, não dá. Aí eu um dia perguntei para ele, falei, por que você faz isso, cara? Aí ele me explicou. Aí é para isso. Eu falei assim, cara, você acha que isso não é perigoso? Não. Ele falou, não. Eu era atendido por um escritório de contabilidade, contei isso pro meu contador, ele falou assim, manda esse cara me ligar, pelo amor de Deus, ele pode ser preso. Sim. Cara, aí né? Tem ele um pode caso ser preso, lá. é crime fiscal, né? Tem um caso lá que era um trabalho pontual que a gente estava fazendo, isso já tem um tempo. Eu falei, Ronaldo, como é que você decidiu abrir a franqueadora? Ele falou, muito simples. Abri a primeira loja, abri a segunda, a terceira, a quarta, na quinta não tinha mais CPF, Não tinha na família, Aí ele teve a brilhante ideia de abrir a franqueadora. Na época ele tinha 40 franqueados, cara. Olha que... Pra você ver como... Esse é aquele do Totem? Não. Esse é uma franquia de artesanato. Bem forte no interior de São Paulo. Isso é uma pergunta que eu ia fazer. Vocês atendem só Rio ou você tem cliente espalhado pelo Brasil todo? Brasil inteiro. Tem cliente que você nunca viu? Sócio? Tem, claro que tem. E como é que esse cara chegou em você? Muita indicação. A gente recebe muita indicação, tanto de cliente quanto de associações, né? Que a gente faz trabalho de
palestras, enfim. Eu acompanho você, eu sempre estou vendo. Então você. isso gera sempre oportunidade fora do estado. A gente tem agenda fora do Rio também. Semana passada estávamos em São Paulo. Essa cliente que ele deu exemplo é a cliente de São Paulo, Sim, né? Que a gente estava. Então hoje, e fruto da tecnologia também, a gente consegue atender cliente no Brasil inteiro. Tem um mês que eu estava conversando com uma indústria de Manaus. Indicação também de um cliente nosso de São Paulo. Né? A gente tem que entender a questão tributária lá de Manaus, né? Sim. Você tem esse problema no Brasil, né? Que Sim. é uma regra tributária para cada lugar. Isso aí, perfeito. E lá tem benefício fiscal. Essa empresa tinha benefício então, fiscal. esse cliente nem sabe ainda, mas assim, para você ter a chance de mandar para ele até um orçamento de quanto seria o seu trabalho, a sua consultoria, você teve que estudar um bocado, né, cara? Tem que ir lá, entender como é que funciona, ver... A gente investe muito tempo, né? Esse é um ponto que é uma característica do nosso negócio, né? A gente investe muito HH antes de adquirir aquele cliente. Muitas das vezes é aquilo, para eu te apresentar um planejamento tributário, eu tive que estudar a tua empresa toda, né? Eu tive que pegar teus dados todos, eu queimei horas ali para te apresentar uma proposta de planejamento, te apresentar o benefício que você vai ter e depois você me contratar. Né? Então, é uma característica que muitas das vezes, né, é normal do funil de vendas, esse cliente não ser convertido, então foi um HH ali mesmo investido que não gerou retorno. Obviamente, aí no final a conta é positiva, né? É por isso que a gente está aqui, mas essa é uma característica do nosso negócio. Assim como também a conversão do cliente no nosso negócio também é uma conversão mais lenta, né? Quanto maior o cliente, maior o tempo de relacionamento e estudo até a gente conseguir converter e assinar o contrato. A gente pegar esses casos assim, a gente, quero virar cliente da Ativo. Não é meramente, qual que é o seu faturamento, quantidade de aquelas perguntas triviais ali, né? E gerar proposta. Não. Óbvio, por uma operação muito simples é desse jeito. Mas quando a operação, quando está num presumido, lucro real, quando tem um benefício fiscal, né? Quando já tem um porte maior, vai para uma análise antes. Né? A gente tem uma área, né, que a gente faz um diagnóstico preliminar, com o objetivo de avaliar risco, oportunidade e também já ter um raio-x do cliente. Eu não posso, depois de 3 meses, chamar o cliente para conversar e falar, cara, peraí, o que você está fazendo? Isso aqui eu não sabia. Não. Aí já passa a ser um problema nosso. Né? Então, a gente faz esse trabalho de triagem antes, que é muito bom, porque aí, de fato, é o hemograma. Qual é o paciente que está chegando aqui? Legal. Dá para seguir. Legal, dá para seguir, mas, a gente tem que sentar com o proprietário, né, para fazer alguns alinhamentos de expectativa, né, porque tem algumas coisas aqui que a gente tem que ir ajustando. Tem algum perfil de cliente, cara, que assim, perfil de cliente não, algum tipo de empresa, de negócio que vocês falam assim, isso eu não atendo? Existe? Perfil de cliente existe? Existe. A gente já de cliente, pra... sim. Isso está muito claro para gente. Já aconteceu desse perfil chegar para Ativo e mais pedir? Mais de uma vez. Como é que vocês fazem isso? Porque eu tenho uma dificuldade danada. Eu atendo e depois eu fico... Eu pego o cara para atender e depois eu fico... não deveria ter feito isso. Foi uma jornada nossa de aprendizado também, né? A gente, no início, a gente não tinha essa habilidade, né? De fazer um distrato mesmo com um cliente que não é nosso perfil. No início, a gente acatava muito, até que a gente começou a entender o prejuízo do nosso negócio com alguns clientes, né? Simplesmente por estar fora do perfil, por diversos motivos, tá? Que pode estar fora do perfil. E aí a gente começou a fazer a limpa, né? E hoje pra gente ficou muito fácil. Hoje, tranquilamente, se a gente coloca um cliente para dentro e a gente já sabe qual é o perfil de cliente que não dá para trabalhar, em 3 meses eu sento com ele e falo, cara, não dá pra gente seguir junto da parceria. Literalmente sabe demitir o cliente. Exatamente. Isso é saudável, Exatamente. Né? Muito saber demitir o cliente é importante também, tá? Essencial. A gente não faz isso é o mínimo possível de frequência você vai fazer isso. Sim. De repente, você fez isso uma vez na vida, mas saiba demitir o cliente. Né? Fizemos mais vezes, mas, cara, a gente continua aprendendo, né? A gente faz um filtro muito forte na entrada. Até, cara, caso recente também. Chegou uma empresa muito legal, interessante, tem os seus desafios, mas conversando ali com a empresária, né? Cara, sagaz demais. Eu fiquei com dúvida. Eu falei, será que... Lembrou de um outro cliente que a gente... Eu falei, me lembra muito. Eu falei, Melba, vem cá, cara. Então, me ajuda aqui, eu vou marcar mais uma reunião. Veio indicada.
E ele falou, não, cara, tranquilo, eu enxergo de uma maneira diferente. E no final do dia ele falou, pô, vamos fazer o seguinte, ó, tem 3 meses, sem dúvida esses 3 meses aqui vai ser suficiente pra gente já organizar algumas coisas. Mas se não der, cara, a gente vai te dar o tempo aí, pros 2 lados, tá? Pra você conseguir buscar uma outra assessoria e a gente te suporta até lá, né? Dói muito menos hoje pra gente fazer esse movimento do que no passado. Porque, óbvio, no final do dia é receita, né? É faturamento. Perder faturamento é muito ruim. Só que está muito claro para a gente que mais importante do que o faturamento é você conseguir manter teu time, tua cultura, né, saudável. Porque um cliente que não tem um alinhamento próximo ao teu vai arrebentar a tua operação, cara. E você tem vários outros clientes que não podem e que acabam sendo impactados por conta de isso aí. Né? Então, entendemos isso. Pô, fica muito mais fluido, assim. É isso aí, é exatamente isso. Às vezes você se contamina ao ponto... A empresa, né? Ali se contamina ao ponto de fazer ou deixar isso transparecer para um atendimento de um outro cliente e isso não pode acontecer de jeito nenhum. Cara, muito legal, cara. Daria para falar, cara, dá para fazer um podcast só desse tema, cara. Sim, tem muito. A gente faz, ué. Tem muita história, cara. A gente faz, aqui a gente faz o tempo que for necessário. A gente vai uma jornada... Porque, assim, tem muita coisa legal, né? Que as pessoas... que vivem no mesmo mundo, não, mas assim, no mesmo tipo de trabalho que a gente, que é atendimento ao cliente ali, principalmente empresa, né? Eu atendo pessoa física, sim, hoje muito mais vendedor, mas eu atendo mais empresa, né? Porque a complexidade de você atender uma empresa é maior, né? E o profissional hoje que atende empresa, ele é o corretor, né? Sim. Ele normalmente já é um corretor que é formado, ele já tem a empresa dele, então é difícil formar corretor, formar vendedor dentro de uma corretora de seguro que atenda empresa, sabe? Bom, cara, legal, cara, esse bate-papo, Gladys. Que bom que você veio, que bom que você aceitou vir aqui. Melo, gostei de te conhecer, cara. Prazer. Para ser sócio do Gladys, você tem que ser um cara igual você mesmo, legal. É isso aí. Cara, interessante, assim, que a gente aqui no bate-papo a gente falou, né? A gente falou da jornada financeira, né? Que é a eficiência financeira. A gente falou da performance tributária. Acabamos falando de pessoas, de talento, né? De cultura. E aí você comentou que teve 2 sócios e que acabou não dando certo, enfim, que a gente fala da segurança jurídica. Que no final do dia, e em cima do que a gente respira na nossa jornada, nossa visão, tá, Lucas? Esses são os 4 pilares, né? Essa é a tese, né? Para que os negócios sejam bem-sucedidos, assim. A gente vê... se a gente pegar a estatística ali do Sebrae ou IBGE, não lembro, 60% das empresas fecham em 5 anos, né? Isso é um dado tenebroso. Isso, a gente vai além. Mais de 90% das empresas não passam para a 2ª geração. Isso é mais tenebroso ainda. Mas para a gente é mais tenebroso ainda porque esses 60% das empresas que fecham em 5 anos, encerrou o assunto, mas tem uma outra infinidade de empresas que estão abertas que não, o empresário ele não consegue ganhar dinheiro, ele está gerando passivo, a operação não está saudável, enfim, isso é muito maior do que os 60, né? E se esse empresário, essa empresária conseguir compreender essa tese, né, esse construir ali um racional de melhoria desses 4 pilares, cara, frente ao que a gente tem de jornada, a chance de êxito dele é quase 100%. Então essa é a nossa provocação no final do dia, né? De olhar, óbvio, dentro das suas devidas prioridades. As 2 primeiras estão claras, finança e tributo. Cara, tocar as outras 2, porque ela é essencial para o negócio fluir, né? Com segurança e com saúde. Então, a gente construiu isso ao longo do tempo e hoje o bate-papo, né, ele comprova que quando a gente vai falar de negócios, justamente são esses pontos que a gente trata do negócio, né? Naturalmente a gente falou sobre os 4 pilares aí da nossa tese. E isso daí foi uma construção porque a gente, ao longo dos anos, a gente viu isso, né? A gente vê, na verdade, todo santo dia os mesmos problemas. Então hoje quando a gente pega uma empresa,
é justamente esses 4 pontos que a gente vai olhar, né, a nossa tese e ver ali como é que a gente pode ajudar, né? A gente não adentrou na última, que é quando você começou a comentar dos sócios, mas é aquilo, tem assunto pra caramba pra gente sentar aqui mais 10 vezes, né? Não, mas eu não acabei ainda não. Eu tenho um assunto aqui que eu acho que é importante a gente falar, porque eu não gosto de falar de política, né? Então, assim, não é sobre política, mas a política, dependendo da época, atrapalha ou ajuda o negócio de vocês? Porque, assim, hoje a política, para mim, eu aprendi a dançar conforme a música. Então, eu não me abalo mais. Eu não enxergo política com... Eu não discuto política, mas Sim. Eu entendo política para fazer com que o meu negócio entre no ritmo daquela valsa ali. Vocês, que nessa questão tributária, essas mudanças políticas atrapalham, muda muito a questão tributária de uma política para outra? A gente está no meio de uma reforma tributária, né? Isso. A gente está no meio de uma reforma tributária ocorrendo agora. A gente trabalha muito com fisco, com burocracia, com Estado, enfim, com órgãos estatais de maneira geral. Então a política ela interfere diretamente no nosso dia a dia, porque, óbvio, você vai mudar a reforma tributária é o grande exemplo disso, né? Vai rasgar tudo que a gente faz e está escrevendo tudo novo. Essa é a realidade hoje da reforma. Isso vai impactar muito as empresas? Totalmente. Então, assim, não só vai impactar... Positivamente ou negativamente? Vai dar outro podcast, hein? Vai dar outro podcast. Mas acredito eu que a gente só vai conseguir enxergar isso a partir de 2033, que é onde a reforma vai ser concluída de fato. Se você pensar que aqui a gente vai ter um período de transição começando em 2026 até 2032, né? É um período de transição onde vai funcionar as duas formas de tributação. Então, para o nosso lado, né, para quem trabalha fazendo a parte tributária, com a mão na massa ali, você já entende que eu vou ter que ter conhecimento das duas normas. A norma atual, que vai continuar funcionando, e a norma nova, que essa transição vai ser, né, aos poucos. Então, eu vou estar trabalhando ali com 2 tributos diferentes, 2 maneiras de tributar diferentes. Isso vai dar um trabalho, que loucura, hein, cara? Isso vai refletir na empresa. Então, se melhorar, com certeza piora antes de melhorar, porque vai ter essa jornada toda. E existe os riscos de também não dar certo. Pode ser que piore de fato. Eu juro para você que, primeiro, ainda está muito incipiente, tem a regulamentação, inclusive foi votada ontem, né, a proposta da reforma, né, da regulamentação. A primeira que foi aprovada foi uma emenda à Constituição, que altera a Constituição, e ontem foi votada a primeira regulamentação ali, tem várias emendas, ainda está nesse processo, então é tudo muito novo, ainda não se sabe como é que vai ficar no final das contas. Tem pontos de crítica ali, tem pontos positivos, mas como eu disse, daria outra jornada, uma conversa nossa aqui. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas, muito boas, assim. Eu tive um chefe e uma vez ele falou isso num dia aleatório ali que a gente ia fazer a apresentação para um cliente, e eu nunca mais esqueci que ele falou: Gladson, eu quero que fique mais difícil, quanto mais difícil melhor, porque a barreira de entrada vai aumentar, eu já estou dentro e, enfim, cara, eu me garanto. Né? Então, perfeito, cara, no final do dia, é oportunidade para quem está nesse negócio do lado de cá, assim, sendo bem transparente, pra gente é uma oportunidade, né? Porque vai aumentar, vai impactar, mas se você tem capacidade de entregar, você vai entregar e você vai surfar essa onda. Do lado de quem empreende, né? Não do lado técnico que entrega esse tipo de serviço, né? Mas do lado do empreendedor, eu diria o seguinte: faz o seu dever de casa. Tenha o seu planejamento, tenha o seu tributário bem gerido, tenha a tua fotografia financeira ali, tenha seu dado financeiro na mão. Cuide da sua performance, cuida do seu time, né, da sua cultura, das pessoas, cuida dos seus aspectos jurídicos. O que vier de mudança para o teu segmento, se ficar ruim, vai ficar ruim para todo mundo. Quem é que vai ganhar no final do dia, Lucas? Quem estiver mais preparado, mais caixa, com melhor gestão. Quem fizer melhor marketing. Então, exatamente. Então, no final do dia, é oportunidade. E é sempre isso, para quem estiver mais preparado. Isso, né? Aí. Enfim, eu acho que vai ser um momento ali de... não tanto quanto a inteligência artificial, né? Mas, cara, vai ser um momento ali de disrupção total. Você vai ver empresas gigantes ruindo
E é o que eu acredito, tá? Aí novos players entrando porque vão conseguir se posicionar e vão conseguir utilizar as estratégias melhores, assim. É o que eu vejo. Cara, a gente vai começar a ir pro final aqui, e aí eu acho que é legal a gente, no final, que depois a gente pensar, fazer até um exercício de reflexão, começa a falar, né? A gente vai botando para fora, vai lembrando de coisas da empresa. Onde é que vocês querem estar daqui a uns 10 anos, daqui a uns 20 anos? Com ativo, com outros negócios? Aqui, antes a gente estava falando que vocês fazem investimento, inclusive, em startups também, né? Então, onde é que vocês querem estar daqui a pouco? Sabe qual foi a nossa primeira startup que a gente entrou? Aí, voltando do lead, foi o Matheus, da Conectar. Da Conectar. Viramos... Putz, sabe que quando ele me contou desse projeto dele lá no lead, eu falei um monte de coisa para ele que eu achava legal, né? Se ele me perguntar, porque eu sou intrujão mesmo. E aí falei para ele um monte de coisa. E eu fiquei muito feliz, cara, o dia que... Isso há alguns anos atrás, sei lá, quanto tempo tem que ele entrou no lead? Uns 3 anos? Então foi logo assim que ele entrou. Eu falei para ele, cara, tu tem que levar esse teu negócio aqui pra casa de repouso. Lá quando ele começou. O que eu achei muito bom é que ele escutou. Ele escutou, guardou. E aí, agora, um pouco antes de eu sair, ele veio falar comigo, cara, a gente vai implementar numa casa de repouso, inclusive você que indicou ela. Tô sabendo. Eu falei, que legal. Então, porque ele contou muito bem, explicou muito bem o negócio dele, que eu acho que isso faz toda a diferença. Você fazer com que as pessoas entendam qual é o teu negócio, principalmente quando é um negócio novo. Cara, ele é um ótimo empreendedor, sagaz e, acima de tudo, assim, acho que uma das melhores habilidades que ele tem é a capacidade de ouvir. Então é isso, ele é um cara que escuta muito bem, enfim, ele sabe fazer o filtro, mas é isso, enfim, cara, é isso. Acho que isso é uma habilidade cada vez mais rara de se encontrar. E onde é que vocês querem estar? Quer começar respondendo, Melo? Essa pergunta é clichê pra caramba, mas sim, ela, mas é interessante. Mas ela faz todo sentido, porque assim, quem vai te contratar hoje como consultoria, ele tem que entender o que você quer pro futuro pra você mesmo. Claro. Porque você tá definindo o futuro, você tá ajudando ele a definir o futuro dele. Mas, pô, se ele souber o teu, onde você quer estar com a tua empresa, e aí ele vai entender, pô, então por isso que esse cara me atender bem. Porque ele quer estar daqui a 10 anos, 10 vezes maior, ele quer crescer uma vez por ano, né? Então, pô, gostei. Não, é sensacional. Sim. A gente tem métricas muito bem estabelecidas, né, de onde a gente quer estar em termos de faturamento, em termos de quantidade de cliente, margem, né, resultado líquido e tudo mais. A gente tem tudo isso muito desenhado no nosso estratégico e tem um norte muito bem definido para isso, né? Agora, em termos de negócio, que eu acho que é mais interessante aqui, o que a gente pode falar nesse sentido, a gente está numa jornada em que começamos, né, como contabilidade, como uma empresa de contabilidade, na intenção já de ultrapassar isso, né? A contabilidade hoje que a gente entrega digamos, o feijão com arroz, né? A gente continua entregando, vai continuar entregando, até porque é o substrato do que a gente tem para trabalhar. Eu preciso das informações contábeis, né? Para eu poder gerar valor em cima delas. Podemos dizer que é o carro-chefe de vocês? A contabilidade? Então, eu não diria o carro-chefe, né? Porque ela pro que a gente quer, ela é o básico. A gente precisa dela. É aquilo que eu tô conversando. A base do atendimento de vocês. Exatamente. Tá ali. Tem que cuidar da contabilidade para conseguir tocar. Exatamente. Aqui. Tá. E aí a gente já furou essa questão de empresa de contabilidade, até por isso a redefinição de marca e tudo mais, né? Para ter um posicionamento de consultoria. Beleza. E de fortalecimento de outras empresas de maneira geral. E aí a gente entende, né? E essa jornada a gente já começou, já colocou ela em prática e tudo mais. Hoje a gente tem serviços agregados, né? Além da contabilidade e cases, né? Muito interessantes, tanto no planejamento tributário quanto no financeiro, planejamento estratégico. E aí você vê, existem alguns serviços pontuais, né? Que catapultam os negócios, tá? E é onde a gente quer se consolidar cada vez mais. Eu vou dar um exemplo de um case nosso, né? Através da contabilidade e planejamento financeiro, a gente fez toda uma preparação para o cliente obter investimentos, obter crédito e tudo mais. E é um cliente que a gente levantou do início da jornada até agora em torno de 160 milhões de reais
de financiamento, né? Com bancos e fundos e tudo mais. Através do quê? Da modelagem financeira, dos dados contábeis, a gente fez o negócio dele crescer pra caramba, que investimento externo, capital de terceiro que ele precisava, né? É o mesmo cliente que a gente está na jornada e preparação, né, dele para colocar na vitrine para a empresa ser vendida. Então a gente está atuando nesse tipo de consultoria com esse cliente, né? Então é um case que a gente tem, como tem outros, aí falando de planejamento tributário, tem vários. O exemplo que eu dei de uma empresa pequena, né? Você imagina, você reduzir de 30 para 10, você vai reduzir para 1/3 a carga tributária de uma empresa, quanto de dinheiro no bolso que essa empresária passa a colocar e o quanto que ela pode reinvestir no negócio dela. Maravilhoso. Exatamente. Então, tanto negócios menores quanto esses maiores. Então, assim, a gente vem atuando numa cultura cada vez mais de quê? Como é que eu contribuo para o mercado, para o ecossistema de maneira geral, que você pode até voltar na tua pergunta política, né? Porque como é que eu contribuo para o país de uma maneira geral? Se eu tenho empreendedores mais fortes, né, empresa mais forte, eu estou contribuindo estou fazendo a minha parte, né, de maneira geral para o país. Então a nossa ideia desde o início foi, não vamos ser uma empresa de contabilidade. O que eu quero ser? Eu quero ser o braço direito das grandes empresas, né, aquelas que igual o cliente do início da nossa conversa que nos chancela sempre que pode, né, é aquilo ali que eu quero. Eu quero ser o cara que, ele me ajudou a chegar até aqui e ele não entregou só a contabilidade para mim, né? Ele me ajudou com crédito, ele me ajudou a vender a empresa, ele me ajudou a construir o negócio. A gente pode dizer, então, que vocês têm como meta ser referência no mercado? Certamente. Uma referência de peso. Como existem nomes hoje de consultorias que são, quando se fala delas, você fala assim, caramba, essa consultoria ali é de respeito. Essa está dentro das metas de vocês? Sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida. Como consultoria e como esse... enfim, o valor, né, como a empresa que traz esse valor para poder catapultar outros negócios, para poder fortalecer outros negócios. Né? Qual é o... E aí, cara, assim, não é exatamente esse o nosso perfil de cliente, até porque a gente quebra isso em 3 pilares, que não vale a pena entrar aqui agora, mas qual que seria, né? É para aquele cliente que entende que ele tem uma baixa maturidade, nesses 4 pilares, né? E que ele entende que ele precisa plugar uma empresa para acelerar essa jornada dele, né? Então, eu sei que eu tenho um bom negócio, eu tenho um bom produto, eu não tenho expertise, eu preciso aqui plugar alguém que vai aportar esse conhecimento e, mais do que aportar o conhecimento, vai me ajudar na cadência. Porque onde muitas empresas se perdem é no fluxo de cadências de implantar essas melhorias. E aí entra a nossa jornada de fazer essas entregas, para que ele consiga crescer. Então é o cara que está ali, é o cara que está saindo do Simples Nacional, né, no geral, e que tem um potencial de crescer o faturamento dele para um lucro real, um lucro presumido, enfim. Esse é o nosso perfil de cliente para essa jornada, né, que a gente chama. E, cara, tem vários exemplos. O Melo colocou esse caso da redução tributária, mas existem vários outros iguais, né? E por que não a contabilidade como diferencial, Lucas? Porque hoje em dia, assim, é um produto quase que de prateleira, né? Então é muito difícil você ter ninguém vai querer trocar a contabilidade se ele não tiver nenhuma dor latente. E a dor latente é tributo, no geral. É tributo e gestão financeira, né, para esse perfil. E é por isso que a gente se posiciona dessa forma. Hoje, Lucas quer ser cliente da Ativo. Como é que faz? Eu ligo para você, tem um canal de atendimento onde o cliente em potencial encontrou vocês, foi indicado. Porque assim, tudo bem, eu recebi uma indicação, mas e aí, eu vou ligar para o Gledson direto? De repente o Gledson está numa apresentação, está em São Paulo, tal, não vai atender. Poxa, como é que é isso? Ele pode acessar o nosso site ou as redes sociais. Lá tem um botão que vai cair direto direto para o time comercial, né? Então ali ele vai ser atendido, a gente vai capturar a demanda dele, vai ver qual que é o perfil, vai avaliar se vai ser necessário fazer a triagem, né, o diagnóstico, como a gente comentou antes, e a gente segue. Né? Então vocês têm hoje uma jornada de digital para poder
eu como Sim. cliente encontrar vocês. Para quem tá ouvindo a gente, esse é o caminho, né? Óbvio que Posso botar seu telefone aqui também. Para as associações, aí a associação ela já tem o WhatsApp de atendimento lá, né? Que é para as instituições que a gente é mantenedor, que a gente apoia ali com material técnico, enfim. Aí, para cada uma delas, a gente tem ali uma landing page específica com canal de atendimento específico. Mas no geral, fazem dever de casa legal. Mas no geral é Instagram, LinkedIn, site. Lá tem o Contate, né? Clica lá no Contate que vai cair lá no nosso time comercial. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Melo, Gledson, obrigado, cara. Obrigado vocês pararem o dia de vocês, deixarem o trabalho de vocês para vir aqui, né? Isso aqui tudo que eu faço é uma forma da gente se comunicar com potenciais clientes, com outros empresários, com outros caras do ramo de vocês também, que muitas vezes estão pequenos, estão assim, querendo enxergar alguém que no mercado seja maior para acompanhar, para ver como é que funciona. A gente também inspira as pessoas, até os concorrentes têm que se inspirar na gente, porque eu, pelo menos, me inspiro nos meus concorrentes. A gente também. E eu tenho muita tranquilidade em dizer que quem vê isso daqui, entender como é que funciona ativo, como é que funciona a cabeça de vocês e seguir ali eu acompanho você na rede social, eu vejo você ensaiou ali começar a fazer umas coisas explicando algumas coisas técnicas. Eu achei legal pra caramba. Acho que até abandonei. Entusiasmei, mas você... Às vezes o tempo não dá, né, cara? É difícil, não é fácil, cara. Por isso que existe um estúdio. Sim. É um outro trabalho, é uma outra jornada. É uma outra jornada. Porque assim, você como empresário, se você criar dentro da tua agenda, eu tenho que estar no estúdio para fazer 2 horas de conteúdo no mês, cara, é conteúdo pra caramba pra você despejar nas tuas redes e criar autoridade e assim você atingir mais pessoas e trazer mais gente para dentro do teu universo de clientes, né? Então, se você colocar isso dentro da tua agenda, é muito fácil. Você chegou aqui, entrou, tomou uma água, se preparou, entrou, já veio com tudo pronto, escrito, senta e faz. Depois edita cara, e vai. Esse é o dever de casa que a gente vai fazer, né? Tem que fazer, né? Isso, o martelo já está batido. Espero poder ajudar vocês. Sem dúvida. Sem dúvida, cara. E é tranquilo, né? Bom, tranquilo. É bom, não é? Sim, sim. Não, a gente tem... E o bom aqui que que a gente estava falando de conteúdo, né? Poucas vezes a gente já chegou aqui e falou, tem 10 horas pela frente se a gente vai falar sobre esse assunto, né? Então, assim, tem muita coisa para poder falar, né? Tem muita coisa para poder mostrar que gera valor, né? De fato. Então, assim, é interessante que a gente pode... É um trabalho que, como você falou, é bom? Sim, é bom, é fluido, é fácil de fazer e, obviamente, tem uma outra jornada em que a gente precisa dedicar tempo para poder fazer. Mas a ideia é justamente alcançar mais pessoas, né, com esse conteúdo. Cara, aquilo, tem muita coisa pra gente conversar e você vai vendo que são pequenas chaves ali que tu tem que virar. E isso... Tem que começar, sabe? Tem que começar. Uma vez que você começa, eu demorei a encontrar resultado, mas se você começa e não para, você enxerga que o resultado acontece. Vai demorar um pouco? Vai. Hoje, eu, por exemplo, tenho estratégias que fazem acelerar o resultado de um vídeo, né? Cara, tá muito bom o que você tá fazendo, de verdade. Tá muito bom e cada vez mais... Não, de verdade. E melhora cada vez mais. Teu tempo de pausa... Tá profissional, assim. E eu acompanhei essa evolução, pô. E porque não tem escola pra podcast, né, cara? Assim, pra podcast ou pra falar em público. Pra falar em público até tem bastante PNL e tal. Você faz uns cursos que funcionam bem. Mas não tem algo pra você falar aqui no digital, assim. Não tem, sabe? O que você tem que ter o que eu digo, periodicidade. Você tem que fazer, fazer. E pessoas... botar na agenda e, cara, é compromisso de trabalho e tem que ser feito. Exatamente. Porra, não é amenidade, né? Sim. Não é não. E com o tempo você melhora cada vez mais, sabe? É isso aí, cara. Muito bom que vocês vieram. Obrigado pelo convite. Cara, obrigado mesmo. Não foi por um acaso, assim, eu acho que veio no momento certo. Espero que a gente tenha contribuído aí minimamente com a jornada e que seja o primeiro de muitos, sem dúvida. Legal. A gente está com essa agenda aí. Beleza. É isso, Lucas. Agradeço, muito obrigado. Foi um prazer, né? Primeiro contato nosso hoje, já. Verdade. É um prazer estar com você aí. E acredito que a gente tem bastante
jornada ainda pela frente. Tem aí muito pra poder- conteúdo. é, Zé. pra Você poder tem falar. certeza que tem, cara. Porque é muito assunto, cara. E as pessoas têm muita dúvida quando tem empresa. E aí, por mais que você fale assim, não, é um universo de 10 milhões de pessoas que vão me assistir. Cara, que sejam Não. 50 mil. Não, No Brasil. Cara, você imagina você ter um aquário com 50 mil pessoas interessadas especificamente no que você tá para falar. Cara, imagina a gente sentar aqui e abrir cada um desses 4 pilares aí da nossa tese. Vamos fazer isso aí, vamos fazer. Porra, loucura. Vamos fazer uma série aí de 4 episódios, É. cada um, não precisa ser longo, mas cada um Sim. explicando isso daí. O que Sim, vocês acham? sim. É legal. Bora. Bacana. Show de bola. Legal. Galera, então, seguinte, obrigado por ter ficado até o final. Eu, como falei, e sempre repito, o podcast é um produto de 2, 3, 4 horas. Mas o que é principal de um podcast são os cortes. Então, o que a gente tem que entender é que às vezes a gente fica aqui 10, 15 segundos e fala algo que é extremamente valioso. E aí sai num corte. Então, o produto final de um podcast é o corte. Eu sempre acreditei nisso e acredito cada vez mais nisso. Então, você tem uma empresa, você é um gerador de conteúdo, é alguém que tem algo interessante, é uma pessoa legal e, óbvio, tem interesse em falar, né? Saiba que as portas estão abertas, entre em contato com a gente, tá? Bom sempre conhecer gente nova, trazer gente nova aqui, para que a gente consiga entregar esses conteúdos. Beleza? Então, obrigado por ter ficado até o final. Obrigado, Melo. Obrigado, Gledson. E Valeu. aí, a gente chega até o final. Vamos nessa. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Porra, muito bom. Acabou? Valeu, galera. Muito bom.